Deus, em sua infinita bondade e amor, presenteou a igreja com pessoas especiais, homens e mulheres chamados, escolhidos e separados para cuidar, ensinar, aconselhar e conduzir vidas no caminho da fé. Ser pastor é muito mais do que uma função, é um chamado. É amor em ação, é se doar, é estar presente em todos os momentos, nos sorrisos, nas lágrimas, nas vitórias e nas batalhas. Cada oração feita, cada palavra liberada, cada abraço, cada conselho, tudo gera frutos eternos na vida de quem recebe. E nem sempre vocês imaginam quanto são instrumentos de Deus para transformar histórias, fortalecer corações e renovar esperanças. Por isso, hoje queremos expressar nossa gratidão. Gratidão pela dedicação, pelo amor, pela vida de cada um de vocês. E para que vocês saibam o quanto são importantes, deixamos aqui algumas mensagens de pessoas que tiveram suas vidas abençoadas através do ministério de vocês. Pastor Joás, feliz dia do pastor. É que já é segunda, mas tá contando. Acho que eu gostaria mais de falar. Eu sou muito abençoada de ter o Senhor na minha vida, além de ter o Senhor como pastor na minha vida, tenho o Senhor como pai. Eu acho que o que sempre vai ficar comigo, o que eu sempre vou levar para a vida, foi sempre o quanto o Senhor ensinou a gente a depender de Deus e a colocar Deus em primeiro lugar. Não bastasse a situação da nossa vida, era na época da vaca boa, da vaca magra, da vaca desnutrida, a gente perguntava o que a gente vai fazer, a gente vai pra igreja, a gente vai louvar a Deus, a gente vai confiar em Deus. E eu acho que sempre foi isso também que levou as pessoas a confiarem no Senhor e a conversarem sempre. Eu e meus irmãos, a gente brinca falando que meu pai tá sempre fofocando. Mas ele não tá sempre fofocando. É porque as pessoas também enxergam isso nele e levam os problemas dele pra ele. Então ele tá sempre aconselhando, ele tá sempre ajudando. Então eu acho que essa é a maior característica que eu posso levar e que eu mais me inspiro no Senhor. É essa questão de sempre colocar Deus em primeiro lugar. Sempre tá buscando ser útil na igreja, sempre tá buscando ser útil pro reino de Deus. Então, muito obrigada por isso. Eu tenho certeza que eu sou muito abençoada por isso. Gente, ter um pai pastor é só pros VIPs, assim, é só pros preferidos de Deus. Então é isso, feliz dia do pastor. Eu te amo muito, obrigada por ser quem o Senhor é na minha vida. Muita saudade. Beijo, beijo. Bom, me chamaram para poder estar falando um pouco a respeito do pastor Claudson e da pastora Alessandra. Logo, quem eles foram chamar, o filho deles. Mas eu vou deixar um pouco o contexto familiar de lado e vou falar mais a respeito do lado pastoral. Desde sempre, mesmo antes de serem consagrados, a gente via que são pessoas extremamente dedicadas à obra. Então, são pessoas abençoadas que se sacrificam pelas outras e pelas suas ovelhas. Dentro do contexto familiar, a gente pode separar um pouco para poder falar sobre o pastorado, mas é impossível a gente não interligar um pouco esses dois laços. Então, um momento marcante que eu tive com eles foi alguns momentos que tivemos dificuldade, enquanto eles ainda eram pastores e minha mãe foi diagnosticada com câncer. A forma com que eles lidaram, estando à frente da igreja, e lidaram com essa situação foi uma forma que eu vou ficar marcado pro resto da minha vida. Então os dois sentaram, por mais que às vezes podem ocorrer divergências, isso é sobre pessoas, né? A gente fala sobre pessoas, mas ali eu pude ver duas pessoas de maneiras e jeitos diferentes de pensar, se unindo um ao outro, né? À luz da palavra, estando à frente de uma igreja, fazer da melhor forma possível para que nem a igreja fosse impactada e nem a nossa família fosse impactada. Então eu acredito e vejo que são pessoas extremamente dedicadas e pessoas que todos ao seu redor gostam. Esse vídeo não é só para poder falar das situações, mas é para poder relembrar que além de meus pais, é muito importante, muito real falar que eles são meus formadores. Então eu tenho orgulho de falar que eu sou discípulo do pastor Claudson e da pastora Alessandra. Um beijo para vocês e feliz dia dos pastores. Bom, na verdade eu conheço o pastor Aguiar desde quando ele era só o Aguiar, então eu tenho muita coisa para falar sobre ele. Ele me acompanhou, na verdade, em muitas fases da minha vida. Eu lembro de foto no meu aniversário de 1 ano,
no colo dele. Então, tem muitas coisas pessoais para falar sobre ele, mas falando sobre o pastor que ele é, aproveitando por ser aniversário dele também, como pastor que ele é, eu vi muito bem o cuidado dele com a minha vida, com a minha família e com a igreja como um todo. A gente passou, como eu falei, eu acompanhei outros pastores na igreja, e depois que ele assumiu eu já tinha uma maturidade um pouco maior. Ele participou do meu início no ministério, em vários ministérios, na verdade, dos que eu fui fazendo parte mais a fundo, e é muito bom ver o cuidado e o zelo que ele tem com a gente, o zelo que ele tem com o altar, com a presença de Deus na igreja, sempre imparcial, buscando sempre o que é melhor de Deus para a igreja, e isso me inspira muito. Mostra o quanto ele é dedicado e empenhado a fazer a vontade de Deus na terra e não em exaltar o próprio nome. Muito pelo contrário, sempre que a gente zoa que ele está assumindo agora um cargo diferente, uma função, uma responsabilidade maior, dá para ver sempre a cumplicidade, a humildade dele em saber e em dizer que nada disso é para honra e glória dele. E por esse e por muitos outros motivos que eu valorizo essa pessoa e esse pastor que ele é. É isso, um feliz dia do pastor. Falar da pastora Joana e do pastor Donizete é falar de um casal muito comprometido com Deus e com seus liderados. Sem sombra de dúvidas, a Joana e o Dodô mudou a nossa juventude, e muito para melhor. Com as nossas vigílias de sexta-feira, os nossos sábados juntos e até mesmo alguns feriados para aproveitar a tarde, nos tornamos jovens muito unidos. Amigos tanto nas horas boas de risada e diversão, mas também amigos na hora de chorar e orar juntos. Com certeza, isso só foi possível graças à persistência e dedicação deles por fazer eventos com mais frequência. E não somente com os jovens, mas podemos admirar a luta deles trabalhando com dependentes químicos. Podemos ver, presenciar de perto o quão difícil é estar trabalhando com essas pessoas. Então, Joana e Dodô, somos muito gratos por ter vocês como os nossos líderes e podem ter certeza que estamos em oração constante pela vida de vocês. Amamos muito vocês e um feliz dia do pastor. Cada palavra, cada cuidado e cada oração de vocês continuem gerando frutos. Que Deus renove suas forças e fortaleça seus ministérios dia após dia. Como diz em Hebreus 6:10, Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Nossa gratidão, nosso carinho e nossas orações estarão sempre com vocês. Feliz dia do pastor.